glória a Deus, boa noite e a graça e a paz do Senhor. Hoje é uma noite especial por vários motivos. Primeiro, porque Deus nos permitiu estar vivos. Nós temos motivos aqui para sorrir, nós temos motivos para nos alegrar. Segunda razão é porque a gente não está num culto fúnebre, nós estamos nos céus abertos. E céus abertos é lugar de milagre, é lugar de ser alimentado com o sobrenatural, é o lugar de fortalecer a fé, é o lugar de sair daqui renovado, é o lugar de contar testemunhos. Esse é os céus abertos. Preciso de um pouco de retorno, senão eu vou ficar com a voz rouca antes do término da mensagem, do jeito que estava aqui um pouquinho só, tá? Para mim aqui. E o terceiro motivo pelo qual nós devemos estar alegres hoje à noite é porque hoje é o último céus abertos. Vou ficar feliz por isso? Não. O último céus abertos do ano significa que a gente, desde quando começou o ano, estamos batalhando, chegamos aqui. Aliás, mais para frente um pouquinho, a gente chegou até aqui e a gente vai dar uma pausa para voltar de novo no ano que vem. Então você vai ficar livre aí para fazer as suas confraternizações, enfim. Então eu quero dizer para você que nós estamos nos céus abertos e por isso a gente pode ter expectativas da parte de Deus, de que Deus vai fazer algo tremendo. E eu quero começar construindo cultura com você, porque isso é extremamente importante, para que a gente não apenas fale a mesma língua, mas para que a gente creia no mesmo propósito. E a Logos existe com uma finalidade: levar você, a sua casa, a sua família, seus filhos, a um encontro profundo com a presença do Espírito Santo. Para quê? Para que eu e você nos tornemos discípulos de Jesus, semelhantes a Ele na identidade, no caráter e na missão. E eu acredito que os céus abertos, Ele faz isso com a gente. Ele é um ambiente onde nós podemos experimentar a presença de Deus. E o valor da semana que nós estamos trabalhando é honra. E quando a gente fala sobre honra, a gente pensa instantaneamente sobre valorizar ao máximo. A cultura de Jesus era uma cultura de honra. Honra é reconhecer. Honra não é bajular, honra é reconhecer. Reconheça o valor das pessoas que te cercam. Reconheça o quão valorosas são essas pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado. E quando você reconhece, você precisa de alguma maneira verbalizar ou agir de alguma forma para abençoar a vida dessa pessoa. Queridos, eu quero aproveitar o máximo possível do meu tempo hoje à noite para alimentar você com um banquete que vem do céu. Afinal de contas, você não veio aqui para outra coisa, você veio aqui para se alimentar da palavra de Deus e sair daqui nutrido. Feche os seus olhos junto comigo. Eu quero fazer uma oração com você, eu quero trazer uma palavra poderosa. E essa mensagem, ela tem por título: Como ser guiado pelo Espírito de Deus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nessa noite os céus estejam abertos aqui. Eu te peço que essas pessoas que chegaram, que conseguiram vir até aqui, que elas sejam inundadas de uma porção de fé nova, inundadas de uma porção de renovo. E eu oro, Senhor, por visão sobrenatural para cada um de nós, para que possamos não apenas ver o que o Senhor está fazendo, mas compreender, discernir a Tua vontade para cada um de nós. Eu te peço, nos dá ouvidos espirituais para ouvir, assim como a Tua palavra diz, Paulo orando, dizendo: eu oro para que vocês sejam iluminados nos olhos do seu entendimento, no nosso sentido. Então, Senhor, hoje traz clareza para cada um de nós, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Glória a Deus, que bom que você está junto comigo aqui, a gente está celebrando ao Senhor. Eu gostaria de trazer esse tema, iniciando, quando falamos sobre guiados pelo Espírito. Eu tenho uma compilação de um material que os nossos pais espirituais nos ensinaram bem no início da nossa caminhada cristã. E de fato o que eu vou ensinar para você é básico, mas é tão básico que muitos de nós não sabemos, ou muitos de nós não prestamos atenção, muitos de nós não caminhamos nisso. E eu vou dizer para você que o reino, ele não é feito de complexidade, o reino é feito de fundamentos básicos. E se a gente deixar de praticar e viver o básico, pode ser que a gente tropece em tudo que vier na frente. Então, a grande questão toda é como ser guiado pelo Espírito. Primeiro, nós precisamos aprender como ser guiado pelo Espírito. E o próprio Deus deseja nos revelar como Ele quer nos guiar.
mas Ele usa pessoas para ensinar pessoas, para destravar pessoas. Eu lembro o apóstolo Paulo falando em sua carta a Coríntios, ele diz assim: ainda que vocês tenham muitos pais, muitos tutores na verdade, todavia vocês não têm muitos pais, mas ele diz: eu vos gerei espiritualmente. Então ele assume a responsabilidade de que ele era pai daquelas pessoas que ele estava gerando. E Deus nos deu, a mim e a Anne, pais espirituais que nos ensinaram sobre isso que eu vou te passar. Então, quando você ouvir, a minha referência é, embora tenha a minha identidade aqui, foram as minhas anotações, eu recebi esse compilado deles, mas não só isso. Isso aqui é a palavra de Deus. Vocês vão ouvir sobre a palavra de Deus unicamente, mas alguém precisou despertar isso no meu coração. E eu começo dizendo que todos nós, principalmente chegando no final do ano, nós queremos ouvir com clareza o que Deus tem para nós, sim ou não? Nós queremos ouvir com clareza. E por que a gente quer ouvir com clareza? Porque a gente não quer andar no escuro, a gente não quer dar passos errados, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente quer agradar ao Senhor, porque quando a gente obedece a Deus, nós caminhamos em bênção. Então, chegando nesse final de ano, todos nós estamos dizendo: Senhor, o que o Senhor tem para nós? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, como vai ser o dia de amanhã? Como vai ser 2025? Olha, não me importa muito como vai ser 2025, mas o que me importa é que eu esteja com o Senhor, que eu esteja amparado nele, que Ele esteja segurando as minhas mãos e que eu esteja ouvindo com clareza e obedecendo. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de ter algumas experiências sobre como ser guiado pelo Espírito, como dar passos sendo guiado pelo Espírito. Eu já contei algumas experiências aqui, mas eu quero trazer algumas para você. Uma das, eu estava no aeroporto e essa foi mais recente, estava junto com a Anne, não lembro de onde a gente estava vindo de viagem, estava apenas eu e ela, aeroporto de Guarulhos, super lotado naquele dia, muito atraso, e a gente andando, indo para o nosso portão. De repente eu passo e uma senhora vinha na minha frente, e aquela mulher bate no meu ombro, e quando ela bate no meu ombro, eu não sei como foi, eu tive uma visão e tive uma percepção, uma impressão sobre aquela mulher. E eu olhei para a Anne e falei: meu amor, a gente está quase atrasado, mas eu não posso deixar de falar para aquela mulher acerca do que Deus me falou. Ela: mas e o voo? Eu falei: faz o seguinte, vai você. Se eu perder esse voo, eu vou no próximo, mas eu não posso deixar essa mulher sem ouvir a mensagem. E a Anne, eu não sei se você foi ou se você me esperou, mas esperou? Eu sei que eu corri atrás da mulher. Eu encontrei a mulher no meio do aeroporto, ela estava com a família, acho que era o marido, e aqui era uma filha e ela no meio. E eu olhei para ela, a primeira coisa que eu falei: moça, me dê um segundo. A senhora não me conhece, não precisa conhecer, mas eu preciso dizer para a senhora, Deus falou algo comigo para te dizer. E ela só ficou olhando, não falou nada. Ele disse que o tempo de luto chegou ao fim. A senhora enterrou o seu filho há 6 meses atrás, e a senhora continua chorando hoje. E hoje Deus marcou a sua vida, me enviando para dizer: o tempo de luto passou, e que Deus vai restituir aquilo que foi levado da senhora. Não vai ser um novo filho, vai ser uma experiência maior. E quando eu falei isso, essa mulher caiu, e o marido e a filha seguraram ela, e ela ficou assim, chorando e chorando e chorando. E o marido falou assim: como você sabe o que ela está passando? Como você sabe o que nos aconteceu? Eu falei: eu já disse, eu não sei, mas o Senhor, o Deus que habita em mim, falou. Ser guiado pelo Espírito é estar com os ouvidos atentos para ouvir a voz de Deus. A gente não precisa saber de tudo, a gente só precisa estar atento ao que Deus está falando. E ao mesmo tempo que Deus fala, nós precisamos estar atentos que o inimigo também fala, que as circunstâncias também falam. E por isso a gente precisa solidificar algumas verdades bíblicas dentro de nós, para a gente não ouvir a alma, para a gente não ouvir as circunstâncias, para a gente não ouvir as crises, para a gente não ouvir os problemas. Precisamos alinhar a nossa vida, para que a gente possa ouvir, obedecer e de fato ser guiado pelo Espírito. Então, para que sejamos guiados pelo Espírito, eu começo trazendo para você que é importante ou fundamental que entendamos a nossa natureza
santificada e redimida em Deus. E essa natureza começa nos revelando que nós somos um ser semelhantes a Deus, ou seja, nós temos a mesma composição espiritual de Deus. Nós somos trino, com a mesma composição de Deus. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que nós temos um espírito, que nós temos uma alma, que nós temos um corpo. É o que a palavra nos afirma. De fato, Deus, Ele também é particionado. Quando eu digo particionado, não menosprezando, mas Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, onde os três são um, e cada um deles tem uma função específica para agir, e eles se relacionam entre si com a mesma mentalidade, com o mesmo propósito. A grande questão aqui é entender que nós carregamos a essência de Deus em nós. Você não é um projeto do diabo, você não foi gerado pelo diabo, você não tem nada com o diabo, você é um projeto lindo e maravilhoso de Deus. Por isso a gente pode sim se alegrar hoje de dizer: eu me pareço com Deus, e eu reflito Deus na minha vida. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, a Bíblia vai dizer: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27 vai dizer: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. É importante que a gente entenda que nós temos em nós a composição divina de Deus. Porém, o homem, ele foi não apenas feito conforme a semelhança de Deus, o homem foi projetado por Deus para carregar o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Ou seja, eu e você fomos projetados por Deus não para sermos guiados pela carne, mas sermos guiados pelo Espírito, porque a carne nos leva à morte e destruição, brigas, confusão, desvio, mas o Espírito nos leva à vida. O Espírito nos leva à vida, e vida em abundância. O Espírito nos leva a viver uma vida suprida, uma vida segura, uma vida de direção, de clareza, sem trevas e sem escuridão. Então eu preciso começar entendendo como ponto 1 que Deus é Espírito, e é por isso que eu posso afirmar que eu me pareço com Deus. João capítulo 4, versículo 24, a Bíblia diz: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é o que? Deus é Espírito. Nós não estamos tocando Deus, eu não estou sentindo Deus como matéria, mas Ele está aqui, porque Ele é Espírito. E não só isso, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está dentro de mim, e Ele está agora ao redor do mundo, Ele está no universo. Deus é a completude de todo o universo. Deus é Espírito. Então eu preciso entender que se a Bíblia diz que Ele é Espírito, Gênesis capítulo 2, versículo 17, vai dizer o seguinte: que no momento em que o homem comeu daquela árvore, ele morreu espiritualmente. Quero que você preste atenção, que o homem foi feito na semelhança de Deus, mas quando o homem abriu mão de obedecer, e ele comeu do fruto da árvore, diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente acontecerá o que? Morrerás. O homem morreu, sim ou não? Bem, ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente. E sabe o que isso significa? Que morrer espiritualmente, o homem perdeu a conexão com Deus. Quando alguém não é vivo espiritualmente, quando alguém não nasceu de novo em Cristo Jesus, essa pessoa não tem conexão com Deus. Ela é desconexa de Deus. A única coisa que ela pode ter é experimentar Deus através da minha vida e da sua vida, ou da expressão do próprio universo, quando Deus se manifesta, mas essa pessoa não tem dentro dela o Espírito. Então o homem, Adão, isso é, na pessoa de Adão, ele
erra, ele peca, desobedece e ele perde essa habilidade de ter conexão com Deus. E dura coisa, terrível coisa é quando nós perdemos a conexão com Deus. Terrível coisa é quando a gente está buscando ouvir e parece que Ele não está falando. E a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado, é a transgressão. Então quando a gente está em pecado, um pecado não confessado, na prática do pecado, quando nós estamos em desobediência, algo se rompe aqui dentro e a gente não consegue experimentar Deus, a gente não consegue se relacionar com Deus. E sabe o que acontece? Ficamos secos e vamos sendo conduzidos por sentimentos e pensamentos ruins, obscuros. O homem, Adão, morreu, de fato ele morreu espiritualmente. Gênesis capítulo 5, versículo 3, nos diz o seguinte: Adão viveu 130 anos, não foi pouco tempo. Depois de que ele pecou e ele foi colocado fora do jardim, ele viveu 130 anos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que ele não estava vivo espiritualmente. 130 anos, sabendo que teve um encontro com Deus, 130 anos sabendo que Deus existia, mas não conseguia mais se conectar com Deus, não conseguia mais viver a intimidade que vivia antes com Deus, estava separado, e esse processo de estar separado fez Adão com certeza viver uma vida mais difícil, uma vida mais pesada, uma vida mais complicada, porque quando nós não estamos com Deus, a vida é pesada, quando nós não estamos com Deus, a vida é complicada. Por isso que você e eu podemos observar que na velha aliança, o homem geralmente ele era guiado, o homem geralmente não era guiado pelo Espírito, ele era guiado por quem? Ele era guiado pelos profetas, pelas visões sobrenaturais que Deus dava. Quando Deus queria falar, Deus levantava o homem e dizia, vai lá e fala com ele. Por quê? Porque o homem, desde Adão até antes de Cristo, estava morto, estava sem esse contato com Deus. E olha que coisa tremenda, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, a Bíblia vai explicar isso para nós melhor, vai dizer assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, por meio dos profetas, a nós, aí ele está falando da nova aliança, a nós, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E esse texto nos afirma que de Adão até Jesus ir para a cruz, o homem andava pesadamente, tentando acertar, tentando ser um bom marido, tentando ser um bom administrador, tentando ser um bom pai, tentando ser um bom filho. E essa fase de tentar é uma fase difícil, porque nós não fomos feitos para tentar, nós fomos feitos para obedecer e desfrutar. Quem vive tentando não tem clareza, quem vive tentando não tem certeza, deixa eu ver se vai dar certo, deixa eu ver que vai dar certo ou não. Então essa foi uma herança, e uma herança difícil, dolorosa, uma herança maldita. E todos nós em algum momento aqui já estivemos separados de Deus, todos nós já experimentamos esse momento onde a gente queria ter esse contato com Deus e não conseguia ter esse contato com Deus. O pecado estava nos mutilando e nos mantendo separados dele. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A Bíblia vai dizer, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, e aqui é Paulo que está falando da igreja em Tessalônica, mas na cruz do Calvário começa um novo tempo para os filhos, um novo tempo para a humanidade, onde Deus recria o espírito do homem, onde Deus resolve
novamente dizer: chegou o tempo de você não estar separado de mim, chegou o tempo de você ter comunhão comigo, chegou a hora de você me conhecer, chegou a hora de você não precisar de terceiros para me ouvir, chegou a hora de você não precisar de terceiros para conduzir você na jornada. E aí Deus deu ao homem o Espírito, ou seja, aquilo que Adão perdeu, Cristo restaurou e entregou ao homem, ou seja, a nossa essência de vida. Hoje, eu e você que estamos aqui, que dissemos sim para Jesus um dia, não tem mais como você se perder dele, não tem mais como você ficar escondido dele, não tem mais como você ficar no canto e ele não te ver, porque o Espírito que ele colocou dentro de você é como um radar. Ele sabe onde você está, ele sabe o endereço da sua casa, ele sabe o número do seu telefone, ele te encontra em qualquer momento, ele te visita, e não precisa mais de profetas que você tenha que buscar, subir no monte para ouvir. Você pode, mas você também tem acesso direto a Deus, porque Deus disse: essa sempre foi a intenção, que você fosse semelhante a mim, para que a gente pudesse se relacionar de igual para igual. Aleluia, aleluia. E esse texto, Paulo nos dá a ordem de importância. Primeiro ele diz que sejamos santificados em tudo, dizendo no vosso espírito e alma e corpo. Então Paulo nos traz uma métrica processual. Paulo está dizendo para nós: priorize o espírito, a sua alma ficará bem, e a sua percepção de mundo, a sua cosmovisão será adequada, será segura. Vou repetir, Paulo estava dizendo que há um processo natural para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, para aqueles que receberam de Deus essa graça. Ele está dizendo: cuide do seu espírito, alimente o seu espírito, cultive a fé no seu espírito, avive a obra no seu espírito, agite-se dentro do seu espírito, creia no seu espírito. E essa ordem de importância de Paulo nos aponta o seguinte: que Deus está declarando para nós que uma vez vivos nele, nós somos espírito, como ele é espírito. Ou seja, nós somos um espírito. E essa, na verdade, é uma frase do Kenneth Hagin. Se você conhece o Kenneth Hagin, que trabalha com a palavra da fé, e os nossos pais espirituais, eles tinham uma boa base também sobre o Kenneth Hagin, por isso que eles falavam muita frase dele. E eles dizem, o Kenneth Hagin diz assim: eu sou um espírito, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não posso basear a minha vida em nenhuma outra esfera secundária, a não ser na primária, que é espírito. Então, se eu sou espírito, eu tenho que avaliar as coisas espiritualmente. Se eu sou espírito, eu tenho que me relacionar com Deus espiritualmente. Se eu sou espírito, eu tenho que discernir os meus irmãos ao meu redor espiritualmente. As minhas decisões, elas têm que vir em cima de um cunho espiritual. Então, a ordem de Deus é: alimente o seu espírito, a sua alma ficará bem e o seu corpo estará seguro. O espírito nada mais é do que o instrumento com o qual nós conhecemos sobre Deus e sobre o reino de Deus. O espírito é a essência do homem. Eu não toco, mas é o que eu vivo. Se eu cair aqui agora, meu espírito não morre. Se você morrer agora aí, o seu espírito não morre. Então o seu espírito é o seu verdadeiro eu, é o seu verdadeiro você. E uma coisa tremenda que você tem que entender: o seu espírito não tem nada com as trevas, o seu espírito não tem nada com o diabo. No seu espírito não há mentira, no seu espírito não há engano. Sabe por quê? Porque o seu espírito é a morada de Deus. Quando ele fala que ele habita em você, não está falando de alma, não está falando de corpo, porque isso passa. Ele está falando do seu espírito. Quando ele diz que você é morada dele, você é morada espiritual. O espírito vai morar no espírito. Então Deus habita no seu espírito. Deixa eu explicar um detalhe para você. O seu espírito é o lugar onde Deus deposita tesouros eternos.
Toda a força que você precisa está no seu espírito. Às vezes a gente está buscando não sei aonde, vamos fazer tal coisa para alcançar. Você nunca vai alcançar o que já está dentro de você, você não alcança fora. Você tem que buscar dentro, você tem que buscar dentro, tem que cultivar dentro. O seu espírito é o depósito de Deus para você. Tem vida, tem esperança, tem provisão, tem fé, tem alegria, tem bondade, tem fidelidade, tem generosidade, tem revelação. Está no seu espírito, meu irmão. E é por isso que o apóstolo Paulo nos pede para que a gente persevere orando em espírito. Ele diz: ore em espírito, ou seja, ore na sua língua, mas ore também em línguas estranhas, ore em espírito. E quando ele fala sobre a gente cultivar o espírito, ou avivar o nosso espírito em oração, ele está dizendo: há algo que acontece espiritualmente em você, quando você começa a orar, quando você começa a adorar, quando você começa a glorificar, quando você começa a abrir a sua boca e falar em língua. Sabe o que acontece? O teu espírito começa a entrar em regozijo, e o teu espírito começa a revelar para você as verdades de Deus, o teu espírito começa a apontar para você sobre quem você é, o teu espírito começa a trazer esperança para você, começa a trazer a fé que você precisa. Por isso nós não podemos viver nem pela alma, nem pelo corpo, nós temos que viver pelo espírito, porque a nossa vida é uma vida espiritual. Isso nos torna diferentes do mundo que nos cerca. O mundo que nos cerca está falando nesse momento sobre divórcio, está falando sobre acabar relacionamentos, está falando sobre rejeição, está falando sobre um monte de problemas, está colocando cada vez mais pesos e palavras malditas sobre nós. Isso é o mundo ao nosso redor. A nossa alma está ouvindo o mundo, mas quando a gente ouve o Espírito, quando a nossa alma ouve o Espírito, não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, nós vamos ficar inabaláveis. É por isso que a Bíblia diz, mostrando um setor de Salmos, quando o salmista Davi diz assim: firme está, ó Deus, o meu coração, portanto eu cantarei louvores e exultarei no Deus da minha alma, ou no Deus da minha salvação. Esse texto aponta que Davi estava num momento de perseguição, num momento de batalha, num momento de guerra, mas Davi de alguma maneira estava se conectando com Deus, por aquilo que ele cria em Deus. Quando nós cremos e nós extraímos do nosso espírito a verdadeira vida, eu vou dizer, meu irmão, você pode estar passando no vale da sombra da morte, você pode estar passando em dificuldade, você pode estar em crise, Deus vai trazer a provisão que você precisa para aguentar mais um pouco até que o milagre aconteça. Deus vai trazer o direcionamento, Deus vai trazer a esperança. Nós somos espírito e precisamos avaliar tudo de maneira espiritual. Então, se o espírito é a essência da vida, que se conecta com o reino, a alma, na verdade, é a essência que se conecta com as emoções, planejamentos, projetos, expectativas. Não dá para viver pela alma, certo? Não dá para viver pela alma. É por isso que casamentos acabam, porque as pessoas estão vivendo pela alma e não pelo espírito. Porque a alma está bem hoje, se tudo estiver bem. Se a casa estiver em ordem, se tiver dinheiro, quem que não vai ficar feliz? Mas se não tiver dinheiro, se não tiver as coisas acontecendo, o que a gente faz? Meu Deus do céu, estou chateado e tem que procurar um culpado. E a gente começa a buscar. Sabe o que é isso? Isso é viver pela alma. A alma não, se ela não estiver firmada no Espírito, se ela não estiver santificada no Espírito, se ela não estiver conectada no Espírito, ela vai conduzir você a uma depressão, ela vai conduzir você a uma síndrome do pânico, ela vai conduzir você a um momento de medo, de ansiedade. Nós não andamos por aquilo que sentimos, e a nossa alma não somos nós. A nossa alma é um setor de nós que nos ajuda a perceber e a sentir o mundo. Mas Deus está dizendo: você é um espírito como eu sou espírito. Espírito é lugar de convicção e não de dúvida, de convicção e não de dúvida. E o corpo, que a gente chama de matéria, é o que nos faz contato, nos conecta com o mundo ao nosso redor. Isso aqui não sente, o que sente é a alma, a mente. Eu posso bater aqui, ó, eu só estou sentindo que a minha mente está boa. Quando há um processo de isquemia cerebral, morre-se uma parte do cérebro, pode furar, se danificou aquela parte do meu braço, eu não vou sentir. Então isso aqui, essa matéria, ela é praticamente inútil,
ela não serve muito, é tão tal que ela passa muito rápido e ela é muito frágil. Todos nós sabemos, nós somos extremamente frágeis. Estamos aqui agora, mas nós não sabemos como será o dia de amanhã. Estávamos bem antes da pandemia, chega a pandemia, um vírus daquele tamanhozinho, uma pequena moléculazinha, que conversa é essa? O negócio atingiu a gente e faltou derrubar e levou alguns. Sabe por quê? Porque nós somos frágeis. E nós precisamos entender que se basearmos a nossa vida no corpo ou na matéria, as coisas vão passar. Se basearmos na alma, a gente vai viver ansioso. Mas se basearmos no espírito, não importa o que aconteça ao nosso redor, a gente vai dizer: firme está, ó Deus, o meu coração. E eu continuarei cantando louvores e exaltando ao Deus de toda minha alma. Aleluia, aleluia. Então que fique claro para mim e para você, que o seu verdadeiro eu não é emotivo, não é sobre alma. O seu verdadeiro eu é sobre convicção, convicção e fé. Convicção, fé e amor é o que vem de Deus, é sobre graça, convicção, posicionamento. Esse é o seu verdadeiro eu, o espírito. No entanto, é importante que a gente saiba, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, vai trazer para nós uma revelação. Diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, esse se corrompa quer dizer morra, se deteriore, falando do corpo, o interior contudo se renova dia após dia. E essa é a graça de quem é nascido de novo. Meu irmão, por fora a gente pode estar ficando mais velho, por fora a gente passa por uma luta, é esmurrado, esbofeteado, e parece que a gente cambalia daqui ou cambalia dali. Mas quem é servo de Deus, quem é filho de Deus, quem foi recriado e é salvo em Jesus Cristo, acontece uma coisa: enquanto fora se deteriora, dentro se aprimora cada vez mais. E a Bíblia diz que a gente no homem interior se renova dia após dia. O que eu quero declarar para você é que nós temos uma vantagem sobre o mundo. O mundo passa por aflições e se entrega, vai pular da ponte, vai pular do prédio. O mundo passa por aflições, dificuldades e tenta tirar a própria vida ou fazer loucura. Nós não, nós passamos por dificuldades, por tribulações, mas nos levantamos cada vez mais forte. Por quê? Porque nós estamos vivendo a partir do Espírito, e o Espírito vai renovando a nossa fé, o Espírito vai nos ensinando as grandiosidades de Deus, e a gente vai se fortalecendo e se renovando. Coloque uma coisa na sua cabeça hoje: você não é resultado de problemas, você não é resultado de lutas na sua vida, você não é resultado de traumas que você carrega. Você é um projeto de Deus, e Deus está deixando claro para ti nessa noite: você não se parece com o diabo, você não se parece com as lutas da vida, você se parece comigo, diz o Senhor. E Ele está dizendo: olha para dentro, tira os olhos de fora, olha para dentro, deixa o teu Espírito revelar para você quem você verdadeiramente é. Agora é importante que a gente entenda que há uma diferenciação. A diferenciação entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Deus recriou o Espírito do homem, a nossa essência, e Deus, que é Espírito, colocou o seu Espírito dentro de nós. Então nós precisamos ter o nosso Espírito pronto e conectado, avivado. Por isso nós oramos, por isso nós comungamos em fé. A gente não vem para a igreja porque a gente precisa fazer uma média para o pastor. A gente vem na igreja porque aqui eu me conecto espiritualmente com Deus, mas eu me conecto espiritualmente com o corpo de Cristo. A gente vem para a igreja porque aqui me ajuda também a me renovar. A gente vem para a igreja porque aqui eu estou em contato direto com as coisas que vão ativar o meu espírito. E me desculpe, eu quero ser sincero com você: quem perde a oportunidade de ter comunhão, de estar no corpo, de vir para a igreja, para um culto, está perdendo de ser fortalecido durante a semana. Você vai sair daqui hoje muito mais fortalecido. Tem pessoas que não conseguiram vir por causa de inúmeros problemas. Está tudo certo quem não conseguiu vir, mas não negocie a sua vida de igreja, não negocie a sua comunhão, porque aqui a gente está conectado com o Espírito, e aqui nós somos avivados. Você vai sair daqui melhor do que você chegou, meu irmão.
Você vai sair daqui mais renovado, mais firme, mais forte. Então vamos falar sobre o espírito do homem. E o que é o espírito do homem? Já entendi que Deus é espírito. Entendi então que eu sou espírito. E quando eu digo que eu sou espírito, é porque Deus recriou em mim esse setor espiritual que me conecta com Ele. Por isso é o espírito do homem. O que a Bíblia fala na palavra sobre o espírito do homem? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada? A luz, aquilo que revela, aquilo que mostra. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 27. A luz de Deus dentro do homem, ela tem o que? Ela tem o seu ponto no espírito do homem. Vamos ler o versículo só para você entender. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo das suas entranhas ou do seu ventre. Essa palavra é tão poderosa, porque ela está dizendo que tem coisas que a sua alma não vai atrás, que o psicólogo não consegue encontrar, que o terapeuta não vai conseguir falar, o conselheiro não vai conseguir acessar, mas o Espírito que Deus colocou dentro de você, Ele vai prescrutar e Ele vai trazer à tona. É por isso que tem coisas, você que é nascido de novo, você não consegue guardar, você não consegue esconder, em um momento ou outro você vai trazer à luz. Sabe por quê? Porque o Espírito pega lá e diz: isso não faz parte de você. Não tenha medo, coloque para fora, jogue para fora, peça ajuda, peça socorro. Então o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que vai iluminando dentro de nós. Que coisa linda que Deus está dizendo. Adão viveu 130 e tantos anos em trevas, obscurecido, perdido, sem senso, sem direção. Aí Jesus vem, Jesus vai dizer para mim e para você: nós não vamos mais andar em trevas, porque eu estou colocando dentro de você a luz, a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o seu interior, até o mais íntimo do seu ser, das suas entranhas e do seu ventre. Deixa a luz do Senhor brilhar dentro de você. Deixe com que a luz do Senhor revele o que não está adequado. Deixa a luz do Senhor revelar o que está perigoso. Deixa a luz do Senhor acender o suficiente para que você não ultrapasse limites. O teu espírito recriado dentro de você é a maneira que Deus está dizendo: eu protejo você através da minha luz. Eu vou ser mais específico, porque o pecado não começa da noite para o dia. O pecado são concessões que a gente vai dando a nós mesmos. O pecado são pequenas flexibilidades que vão gerando pequenas rachaduras e depois gera uma grande cratera. Ou seja, o adultério não começou quando o indivíduo encontrou uma mulher ou um homem na rua. O adultério começou muito antes, começou aqui, veio para cá e depois foi executado. Quando nós estamos com o espírito avivado, quando nós estamos renovados no espírito, vivendo em comunhão espiritual com Deus, dificilmente você vai ser ludibriado pelo inimigo, ou você não será. Quando você está no espírito, você não será ludibriado. Sabe por quê? Porque a luz vai revelar para você o que é trevas, a luz vai revelar para você o que é bom e o que é ruim. Por isso é uma bênção entender que Deus não apenas recriou a vida em nós, mas Ele colocou a lâmpada dele, que é o nosso espírito, dentro da gente. Agora veja o que diz Salmos 119, 105, ainda sobre essa luz, essa lâmpada de Deus. Ele vai dizer: lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra, e luz para o meu caminho. Se nós estamos falando que o Espírito é a lâmpada do Senhor, a Bíblia refere-se à lâmpada, à palavra. Ou seja, o meu espírito precisa estar cheio da palavra. Quando você vem para a igreja, meu amado irmão, minha amada irmã, mantenha a atenção na palavra, porque a palavra, ela é a luz que o seu espírito precisa. O que vai ser iluminado dentro de você se baseia na luz da palavra. E é por isso que nós vamos continuar batendo na tecla
que a Logos não é uma igreja onde nós vamos gerar entretenimento. Eu não quero ser Chapolin Colorado, eu não quero ter que me vestir de Batman aqui, eu não quero que você tenha que se vestir de He-Man ou de She-Ra, porque nós não precisamos de show. O que nós precisamos é da essência, da palavra, da luz. E se a palavra for pregada e ela entrar em nosso coração, ela nos livrará do mal. Amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, se você estiver firme com Jesus, o diabo não passa uma rasteira em você. Então fortaleça-se na palavra, o que ele diz. Olha o outro texto, João capítulo 6, versículo 63, diz assim: a palavra é espírito e vida. Olha o texto, o que ele diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus estava dizendo: de tudo que eu estou falando, guarde o que eu estou dizendo. Vocês estão comendo, vocês estão vendo milagres, vocês estão recebendo presentes, doações, bênçãos, mas ele está dizendo: isso para nada se aproveita. Isso é momentâneo, é passageiro, mas ele está dizendo: as minhas palavras que eu falo para você, elas são espírito e vida. O espírito vivifica, meu irmão. O espírito vivifica. O crente precisa ser vivificado. Esse negócio da gente passar por problema e viver o tempo todo com a fisionomia travada, carrancuda, prostrado, para com isso. O que a gente está servindo? A gente está olhando para os problemas e baixando a cabeça o tempo todo. Talvez você baixe a cabeça um tempinho, a gente sabe, todo mundo é ser humano, mas a gente precisa bater na cara e dizer: opa, isso não é o que eu sou. Essa não é a promessa de Deus para mim. Opa, eu vou olhar para frente. Deus, firme está o meu coração em ti. Por isso eu vou cantar louvores ao Senhor de toda a minha alma. Ponto final. Problemas eu e você vamos ter, dificuldade nós vamos passar, mas nós precisamos dizer para nós mesmos, nos convencer todos os dias: eu não sou uma terminação nervosa emotiva. Eu não sou um pedaço de carne, eu sou uma essência espiritual que Deus habita, e onde Deus habita a liberdade, onde Deus habita a provisão, onde Deus habita a esperança, onde Deus habita a fé. Ponto final, é isso que nós somos. Isso nos diferencia do mundo ao nosso redor. Nós andamos com fé. Hebreus capítulo 10, do versículo 35 ao 39 vai dizer: nós, porém, não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam para a conservação das nossas almas. Quem anda pela carne, anda com medo e anda para trás, mas quem anda pelo Espírito, independente de como esteja a situação ao seu redor, a luz vai brilhar o caminho, você vai saber onde pisar, você vai saber onde ir. Deus está dizendo para você hoje à noite, Deus está dizendo para você hoje à noite: os seus pensamentos, aquilo que está na sua cabeça pode matar você, pode destruir você, mas aquilo que está no seu espírito vai renovar você e vai avivar você. Se a sua expectativa está na palavra de um homem, você vai fracassar em algum momento. Se a sua expectativa está na economia da nação, você vai fracassar em algum momento. Mas se a sua expectativa está nas promessas do Senhor, eu vou dizer para você: esse não mente, esse não falha e esse não tarda. Coloque a sua expectativa em Deus, e a palavra, ela é esse espírito e vida que nós precisamos. Dá uma olhada em Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 6, nós não vamos ler tudo, mas nesse texto a Bíblia está falando sobre esse poder da palavra no nosso espírito. Ela está dizendo que foi pela palavra que todas as coisas foram criadas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E ele continua dizendo: e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus. Esse disse Deus está dentro do seu espírito. É por isso que a fé, ela não é por aquilo que a gente vê, porque a gente olha aqui fora, não vai dar certo, não vamos conseguir, meu Deus do céu, a gente nunca vai conseguir. Mas quando a gente olha para dentro, a gente ouve: e disse Deus. O mundo não tinha condições de ser transformado, mas e disse Deus. Não tinha sol nem lua, mas e disse Deus. Aquela mulher que não podia ter filho, e disse Deus, ficou grávida. Olha como Deus é poderoso.
Lázaro, que estava dentro do túmulo, já morto há 4 dias, o Senhor não conseguiu encontrar ele antes, porque não era propósito. E disse Deus, quando Deus diz, as coisas acontecem. É por isso que a gente precisa olhar dentro do nosso espírito, porque Deus está falando o tempo todo, e Ele está falando para mudar a situação caótica ao seu redor. Ele está falando para mudar a situação caótica dentro da sua alma, dentro da sua mente, dentro da sua casa, dentro dos seus negócios. Filipenses 2, versículo 15, a palavra continua falando sobre luz, ou sobre luzeiro. Versículo 15 vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Talvez você não saiba, mas existe dentro de você essa luz, esse luzeiro, que é como se fosse um candeeiro, uma lamparina, que é o seu espírito. Você não consegue ver, porque às vezes você está olhando mais os problemas, às vezes você chega diante de alguém, e alguém vai dizer assim: eu vi uma luz tão bonita em você, o que você carrega, o que você tem? O mundo consegue perceber, está na hora de você perceber também. O inferno, por onde você passa, ele não consegue tocar em você. Sabe por quê? Porque você é do Senhor, tem uma luz que brilha dentro de você. Essa luz é como um radar que aponta, e o mal não pode tocar você. A Bíblia diz em 1 João que aqueles que não vivem na prática do pecado, ou seja, os salvos e remidos, esses o maligno não toca, porque tem uma luz dentro de você. Deus preserva você, e essa luz faz resplandecer a glória de Deus. João, capítulo 1, de 1 a 9, vai falar sobre essa verdadeira luz, essa luz que veio ao mundo, e que iluminou todo homem. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo é a palavra, Jesus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por eles, corroborando o que estava lá em Gênesis, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Onde que a luz resplandece? Nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Por isso a gente tem que estar atento, que você não pode viver essa vida tentando agradar a ninguém, tentando agradar a homem algum, porque o mundo, ele está aí para lutar contra você, para ameaçar você e para confrontar você. Então não vá baseado no que o mundo pensa sobre você. Sonde o seu espírito e deixe Deus falar para você o que Ele vê em você, o que Ele está dizendo sobre você, o que Ele pensa sobre você. Versículo 6, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Versículo 8, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Quando a gente lê esse texto, falando sobre o nosso espírito, falando sobre essa luz, que é Deus em nós, ela aponta que João não era luz, mas ele veio revelando a luz. E esse texto fala sobre o testemunho vivo de Deus em nós, em nossas vidas. E eu quero caminhar para a conclusão, embora esse treinamento, essa ministração que os nossos pais nos deram, ela foi semanas. Eles vieram para cá uma vez, sentaram, eu tenho um monte de papel rabiscado, a gente lia e tentava entender coisas, mas olha que interessante, a palavra está dizendo que quando ele veio o mundo rejeitou, mas João se levantou como uma testemunha viva, porque João estava conectado com Cristo, João estava conectado pela ação do Espírito de Deus. Assim como Romanos diz que o Espírito testifica com o nosso espírito, eu e você, nos tornamos testificadores do que Deus está fazendo no nosso meio, na vida das pessoas que nos cercam, no mundo, na igreja como um todo. Deixa eu te explicar melhor sobre isso. Nós precisamos começar a abrir os nossos ouvidos,
não para ouvir as desgraças, as lutas, as notícias ruins. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir sobre os testemunhos de Deus, aquilo que Deus está fazendo na terra, aquilo que Deus está fazendo na vida de alguém. Se você for parar agora, há pelo menos uma situação de bênção que alguém experimentou essa semana, e que você não sabe. Mas se a gente for dizer, compartilha algo, a tendência é que a gente compartilhe o quê? Da nossa alma. Cara, foi difícil. Me diz aí, quantos foi difícil? Está complicado, está ralado, está horrível, que ano terrível. Quantos que a gente tem ouvido isso o tempo todo? Mas eu vou dizer, se a gente estiver ouvindo espiritualmente, do que a gente vai testificar? Que no meio da dificuldade, Deus veio e trouxe provisão. No meio das lutas, Ele foi a minha segurança, a minha provisão. No meio das crises que talvez eu passei e vivi, Ele estava com a mão dEle forte, me sustentando para que eu não pudesse desfalecer. Então, por trás de todo problema que a minha alma possa mostrar, o meu espírito vai testificar de que Ele é a luz. E quanto mais eu ouço da luz, e quanto mais eu testifico da luz, mais iluminado o meu corpo, a minha alma, o meu espírito fica. Ou seja, mais vivo e mais renovado. Deus está dizendo para mim e para você, nós precisamos tomar uma decisão e assumir que somos nova criatura, para que a gente possa ouvir e obedecer a Deus. Porque quando Ele falar com você, Ele não vai querer falar com você baseado em problemas, baseado em falhas, baseado em pecados. Quando Ele for falar com você, Ele vai falar baseado no coração dEle, na vontade dEle, nos sonhos dEle. Por isso eu quero que você entenda que quando Deus chamou todos esses homens que a gente vê na Bíblia, nenhum deles eram perfeitos. Quando Ele chamou Isaías, quando Ele chamou Jeremias, quando Ele chamou Samuel, nenhum deles eram perfeitos. Quando Ele chamou Davi, quando Ele chamou todos, nenhum eram perfeitos. É porque Deus não lida com a sua imperfeição. Deus lida com o projeto dEle, no coração dEle sobre você. E esse projeto e essa revelação não está na sua alma, não está na boca de ninguém. Esse projeto já foi depositado dentro do seu espírito. Por isso eu quero incentivar a você. Ser guiado pelo Espírito significa dizer, Senhor, eu não vou andar pela minha alma, mas eu vou andar pela Tua palavra. O que a Tua palavra diz, isso que importa. Se a palavra diz que eu tenho, eu tenho. Se a palavra diz que eu posso, eu posso. Se a palavra diz para mim, siga, eu vou seguir. Se a palavra diz para mim, pare, eu vou parar. Na minha vida e na vida da Anne, nós tivemos inúmeras experiências onde o Senhor falou para nós, se mova, e onde Deus disse, pare, onde Deus disse, vai, faça algo, vai, fale algo. Em inúmeras situações, o segredo é, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero estar ligado no Espírito. E hoje eu quero que você saia daqui sabendo de uma verdade absoluta, para a gente concluir essa mensagem, que nós vamos começar um novo ano, e você tem a oportunidade de repetir as mesmas coisas. Você tem a oportunidade de colocar a sua expectativa nas mesmas coisas. Ou você tem a oportunidade de dizer, Senhor, eu vou apertar um reset aqui, e eu quero que o Senhor fale para mim, eu quero ouvir de Ti. Escute, Deus tem um projeto perfeito para você. Deus tem um plano perfeito para você e para mim. Deus tem um plano perfeito para Logos. A vontade de Deus não é trazer destruição, morte, tristeza, angústia. A vontade de Deus é trazer vida e vida e abundância. Deus não quer ver você prostrado, Deus quer ver você levantado. Deus não quer ver você derrotado, Deus quer ver você vitorioso, de pé, olhando para frente, avançando. Não importa as dificuldades, Deus está dizendo, levante a sua cabeça com clareza. Você vai sair daqui hoje dizendo, Senhor, me ensina a Te ouvir. E Ele vai dizer, então aprenda a andar com a minha palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Não ande pelo que o povo diz, ande pelo que o Senhor está dizendo. Frequente, esteja junto, se reúna, porque é aqui nesse ambiente que Deus nos fortalece, e que Deus nos abençoa, e que Deus nos desperta. Vou convidar você a ficar de pé, e nós vamos orar nessa noite, concluindo o nosso culto, nosso último culto do ano, mas declarando que bondade e fidelidade nos seguirão todos os dias da nossa vida. Não confie na sua carne, não confie no seu próprio corpo, não confie nas suas coisas, porque as coisas passam, isso tudo passa e para nada se aproveita.
Não confie no seu intelecto, na sua capacidade natural, na sua própria sabedoria ou inteligência, porque isso é limitado diante de Deus e pode te levar ao erro. Confie no Senhor, glorie-se em conhecer ao Senhor, confie ao Senhor, se submeta a Ele, seja aluno. Deus vai escrever, ou vai apontar, ou vai abrir o caminho para você, para que você entre em 2025, de fato, de cabeça erguida. E é isso que nós queremos. Coloque a sua mão na posição de receber. Eu quero abençoar você nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor visite o teu povo. Ó Deus, a tua palavra foi pregada aqui, o teu nome foi glorificado aqui. Agora eu te peço, soberano Deus, que o Senhor se manifeste individualmente na vida dos meus irmãos, assim como eles são nascidos de novo. Eu te peço, começa a agitar as águas espiritualmente aqui, começa a mover dentro de cada um de nós, começa a tirar de nós aquilo que veio para aplacar a nossa fé, aquilo que veio, Senhor, para obscurecer a nossa visão. Começa a iluminar, Senhor, o nosso homem interior, começa a iluminar os olhos do nosso entendimento, começa a iluminar, Senhor, dentro de nós profundamente. Oh Deus, acrescenta-nos a fé nessa noite, aviva a tua fé na vida do teu povo. Peço também, Senhor, que os nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a tua voz, enquanto o nosso coração se aplica a conhecer o Senhor, a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, que não se aparte da nossa boca, que não se aparte do nosso coração. Obrigado, porque o Senhor colocou a tua lei dentro de nós. Ainda que a gente queira se desviar, nós não conseguimos nos desviar, porque a tua lei está dentro de nós, ela nos atrai a ti. Obrigado, Senhor, porque aquilo que Adão perdeu, Jesus conquistou. A intimidade que Adão perdeu, Jesus restaurou para nós. E eu oro que essa igreja seja uma igreja de intimidade. Eu oro que essa igreja seja uma igreja de relacionamento contigo. Eu oro que essa igreja seja uma igreja madura e fortalecida. Eu oro que cada membro aqui hoje, Senhor, onde estiver, como estiver vivendo, que possa ter a consciência: Deus está presente, Deus está aqui, Ele tudo pode, tudo vê, tudo ouve, e Ele está comigo. Abençoe o teu povo, nos dê, Senhor, um resto de semana maravilhoso, em nome de Jesus. Vai com Deus, tchau, tchau, tchau.